Boa noite, queridos amigos do programa Aurélio Decker Repórter. Pequeno probleminha de técnica aqui, mas importa é a presença de vocês, que estão conosco novamente, nos prestigiando. Pessoal, Novo Hamburgo há mais tempo, tem Estância Velha, tem Campo Bom, tem Sapiranga. Nós temos hoje 2 blocos, 2 assuntos, esperamos que seja do interesse de vocês. Vamos falar primeiro sobre uma escola agrícola em São Leopoldo. Eles têm 100 mil litros de água da chuva, colhida da chuva, que cai de graça do céu, para atender os viveiros, para limpar as estrebarias, para limpar os pisos, etc, etc e tal. Mas isso vai ser o segundo bloco. No primeiro, nós vamos ter uma pequena entrevista, rapidinha mesmo, com um morador de rua, porque uma criança fez uma pergunta, uma criança de Voti, de 6 anos. Ela perguntou se os moradores de rua, se eles choram. Eles estão fazendo uma pesquisa, imagina, né? Os petizinhos pequenininhos, meninos e as meninas, fazendo pesquisa sobre o morador de rua. Nós temos, a partir de hoje, vamos ter seguidamente aqui, a presença da Waina Altenhofen, que trabalha já comigo há mais de um ano, produzindo imagens em várias reportagens. Waina, dá um toquezinho lá do POP, como é que funciona o POP, que nós estivemos para ouvir o morador de rua. A gente foi lá no Centro POP, que é na Nicolau Becker. Ele atende cerca de 100 pessoas por dia. Café da manhã, para tomar banho, tudo gratuito. Lavar roupa, tudo gratuito. Tudo gratuito. Inclusive, a gente tomou café da manhã com eles. E o meu açúcar, o meu café estava muito doce, mas tomei, né? O repórter tem que se adaptar naquilo que ele vai fazer. O teu café estava bom? O meu estava. Tava. Ela teve mordomia. Tinha meia dúzia para atender ela lá, mas isso eu já estou acostumado. O meu pão tinha manteiga também. Tinha. Lá tem 100 manteiga e 100 margarina. Tu pode escolher qual dos dois tu quer também. Waina, sobre essa pergunta da criança, né? Sim. Nós amanhã de manhã vamos numa escola em Voti. Qual é a escola? Guilhermina Mertins. Mertins ou Martins? Mertins. Mertins, isso. Tá. Em Voti. Em Voti. Uhum. As crianças, elas estão fazendo o quê? Que tipo de trabalho? Elas estão querendo saber um pouco sobre moradores de rua, por isso que quiseram saber de ti, que já dormiu na rua com eles, né? Tudo. Eles fizeram cerca de 15 perguntas. Para os moradores de rua. E dessas 15, nós escolhemos 2 e fizemos lá diretamente para o morador de rua. A Waina fez as imagens e eu não achava a pergunta, levei meia hora para achar, mas achei. Sim. Então, vamos passar. Primeiro, o assunto da Escola Agrícola de São Leopoldo, onde um professor, um biólogo, vai contar como é que funciona essa escola, o que eles fazem e como é que funciona essa captação de água da chuva. Depois, então, nós vamos entrar com o nosso sistema de morador de rua. Fiquem aí, até daqui a pouquinho. Já voltamos. Vamos exibir, então. Queridos telespectadores do programa Aurélio Decker Repórter, com as imagens da Diana Mendel, estamos em São Leopoldo, Escola Visconde de São Leopoldo, uma escola técnica estadual, uma escola agrícola. Vamos conversar com o professor Renan Orlandini. Ele vai nos explicar como é que funciona o sistema de captação de água da chuva, água que cai de graça do céu, para a utilização nos viveiros, né? Os viveiros que têm as mudas, é quase um berçário natural, então precisa ter uma água de qualidade, né? Se sabe que a água da chuva, pelas suas propriedades e pela ausência de produtos químicos, que às vezes o processo para deixar ela potável exige que se coloque, então é recomendado a água da chuva para molhar e regar os canteiros à medida que as plantas vão crescendo. Professor, por que a opção, na sua visão de técnico, pela água da chuva? Quais são as vantagens que a água da chuva tem em relação à água, por exemplo, do lençol freático, às vezes contaminada, ou do SEMAI, né, que é o serviço de abastecimento, que em tese usa produtos químicos para deixá-la potável? Por que a água da chuva é boa?
Porque primeiro, como o senhor comentou, ela é uma água que ela está disponível de graça para a gente, né? A gente tem a estrutura para poder fazer a coleta. Precisa sim fazer uma adaptação, com tubulação e um lugar para a gente poder armazenar. O senhor tem dois telhados? Dois telhados. Nós temos, os prédios são juntos, mas são dois telhados, um de alvenaria e um metálico, né? Tem mais ou menos 80 metros de comprimento, são duas águas, né? E calhas dos dois lados. Então essas calhas coletam toda essa água e ela é canalizada para essa cisterna aqui, que ela tem capacidade de 100 mil litros de água. Né? Então a gente procura sempre ter, ela acaba sempre ficando cheia, porque a gente tem mesmo que dar um período de estiagem, mas ela acaba sempre atendendo a nossa necessidade. Né? Então ela abastece aqui, ela enche aqui e aí passa para outra cisterna um pouco menor, que a gente acaba tendo um controle melhor, para poder fazer a irrigação então de todas as plantas que são produzidas no viveiro. Basicamente são plantas florestais. Ainda sobre a captação, professor. Aqui nós estamos no bairro Feitoria, né? Isso. Então estamos um pouco longe do centro da cidade, né? Sim, do monóxido de carbono, essa dita poluição industrial que ocorre. A chuva aqui nessa área é menos ácida, né? Ela é menos ácida. Tá. E isso é uma vantagem, isso é importante, porque qual seria o prejuízo, vamos dizer, da chuva ácida na planta, na muda que está em desenvolvimento? Qual é o efeito que esses químicos podem causar? Claro, os prejuízos podem ser grandes. Por quê? Porque a planta ela é porosa, a gente não enxerga. Mas se a gente fizer uma análise, ela tem porosidade tanto na casca quanto nas folhas. Né? Então todos esses poluentes que acabam estando no ar, com a chuva, né? Ela acaba descendo e ficando junto da água. No momento que a gente faz essa aplicação dessa água que não estaria, ela está disponível ali, mas ela não estaria tão limpa, acaba danificando muitas vezes a transpiração, a evapotranspiração dessas plantas. Elas acabam não se desenvolvendo completamente como se desenvolveriam com uma água sem esses poluentes que acabam estando, né, no ar. O lençol freático tem a possibilidade de contaminação já? Eu digo por causa do poço artesiano, né? Dependendo da profundidade que é. Claro, o senhor está usando água da chuva, eu sei. A maior mas parte as pessoas, elas dizem, não, mas eu não tenho água da chuva, mas eu tenho poço artesiano, que é super limpo e tal. Na sua opinião, aqui na região, a cidade de São Leopoldo, Vale dos Sinos, esses lençóis freáticos já não estariam tendo alguma contaminação? Dependendo da região, sim, porque nós temos solos muito rasos aqui. Nós não temos solos tão profundos. Tem regiões um pouco mais altas, acaba absorvendo, porque a quantidade de matéria orgânica que libera dos esgotos, né, dos dejetos das casas é gigantesco. Né? Nós temos algumas estações de tratamento de esgoto, mas elas não atendem 100%, né, hoje a necessidade de São Leopoldo. Então provavelmente pode ter sim, por isso que quem tem que fazer análise. Né? Nós fazemos análise anualmente para ver se nós estamos próximo, né, à região com moradias, né? Então a gente tem que estar fazendo essa análise para ver se essa água está consumível ou não. Né? Vocês não usariam essa água para regar as plantas, elas causariam dano também, ou não? Porque o clorifórmio fecal, no caso, o adubo, consta que o mesmo adubo humano, ele é um adubo para a planta. Sim. Então, daria para usar para regar ou não? Só que ele carrega muitas outras impurezas, né? Então sim. Ele teria que passar, sim, ele pode ser usado, mas passando por um bom tratamento, estação de tratamento, com controle, fazendo análise. Pode ser usado, mas não direto. Direto não. Não direto. Quantos alunos o senhor tem na área da agricultura que usa a água da chuva, especificamente? 215 alunos. 215. Todos eles acabam passando, independente do processo, acabam passando utilizando essa água. Tem alguns alunos que moram aqui, professor. Sim. Por quê? Porque eles vêm de outras regiões do estado, né? De outros municípios que acabam não conseguindo ir e voltar todo dia. Quantos são, professor? Nós temos 15 alunos. Aqui é uma escola mista, tem assim, meninos e meninas, ou não? Sim, dentro de todos os estudantes é masculino e feminino. Nós temos até uma característica muito maior de meninas nos últimos anos do que meninos. Isso é uma tendência mundial, né? Sim. As mulheres que sempre foram mais competentes em tudo... E estão tomando conta, né? Estão tomando conta de tudo. Isso. Ainda bem que tem sido assim. Professor, qual é o destino disso? Vocês produzem mudas. O senhor tem quantitativamente, o senhor tem que produção de mudas, por exemplo? 1000 mudas, 2000 mudas, 3000 mudas. O que vocês fazem com essas mudas? Elas são doadas, elas são vendidas? Vocês plantam elas depois para o aluno acompanhar o desenvolvimento? O que vocês fazem com o viveiro que usa água da chuva? Certo.
Então, o viveiro, ele é um setor didático. Tá? Todos os nossos setores, eles são didáticos. Obviamente, eles visam produção, porque é para isso que eles estão aqui aprendendo. Né? Claro. Então, eles produzem essas mudas, a base das nossas mudas são mudas florestais, são árvores. Tá? Produzimos alguma coisa de ornamentais, mas a maior parte ela é florestais. O objetivo então ele é pedagógico, produção para aprender como se produzir e também a questão da comercialização que ela também entra nessa parte pedagógica. O nosso foco hoje é em compensação, né? Empresas que fazem licenciamento para implantação de indústrias, às vezes precisa fazer desmatamento, às vezes até construções não só de empresas, mas até de casas, às vezes tem que fazer remoção de árvores, tem que fazer alguma remoção de vegetação, as prefeituras exigem que se faça a compensação. Então essas pessoas vêm aqui e fazem a compra dessas mudas para poder fazer essas compensações para os municípios. Mas existe alguma fiscalização de que de fato eles vão plantar? Ou eles pegam isso e largam em algum lugar? Aí depende de empreendimentos. Empreendimentos menores, a gente sabe que às vezes não tem. É porque essas mudas elas acabam sendo só depositadas no viveiro municipal e o viveiro municipal faz a destinação. Agora tem empresas que já vieram aqui, eles sim. Eles são destinados para uma área e eles têm que ir lá fazer o plantio, tem que ter biólogos que fazem todo o acompanhamento, tanto do plantio, quanto por 5, 6 anos, ver se desenvolveu e aquela área está sendo recuperada ou não. Que bom, é bom. Existe esse cuidado. Por isso, Tem para também. encerrar, vocês usam essa água da chuva não só para irrigar. Vocês usam, porque é um crime usar água tratada para lavar o chão, lavar a parede, lavar o automóvel, lavar a estrebaria. Isso. Vocês têm estrebarias aqui, né? Temos. Cavalos, para isso, para vaca leiteira. Vaca leiteira. Tá, vocês têm instalação de água da chuva para isso tudo? Quer dizer, vocês não lavam estrebaria com água de poço artesiano. Menos não. Ainda com água do SEMAI? Sim. É só água da chuva? Só água da chuva. Se vocês têm essa instalação pronta, subterrânea, que vai até esses locais? Sim, ela é toda com tubulação, tem bomba que faz a sucção dessa cisterna aqui e leva com tubulação até os setores. Uhum. Então, por exemplo, tem que limpar o galpão, tem que lavar a parede, usa água da chuva. Usa água da chuva. Isso aí. Água que cai de graça do céu. Isso mesmo. Como a Comuse Novo Hamburgo, que tem o apoio cultural ao nosso programa, tem essa preocupação, né? Usar a água da chuva e também o tratamento básico que agora está tendo. Esqueci de lhe perguntar uma coisa. Eu vi que em São Francisco de Paula e também em Lomba Grande, enfim, nós temos rasgados episódios aqui próximos da nossa região com plantação de soja. Aparentemente soja não é aqui, nunca foi, porque não dá, porque não é aquela coisa, né? Não dá, ninguém tenta, mas não dá. Então eu lhe pergunto, o senhor é biólogo, existe uma chance de nós desenvolvermos? A escola já está pensando? Vocês ensinam alguma coisa sobre o plantio de soja especificamente? Porque parece que é uma certa tendência de empreendedores aqui começar a plantar soja tendo em vista o apetite inesgotável da China. Sim. Né? Para comprar a nossa soja, embora a gente não tenha ainda capacidade de agregar valor. Nós mandamos grãos. Sim. Então, lhe pergunto, sobre isso, o senhor tem ouvido falar, é uma preocupação da escola ampliar para essa área de soja ou não? Não, assim, eles têm dentro da grade curricular deles, eles têm as culturas regionais. Dentro das culturas regionais, a gente avalia a regional, que é o Rio Grande do Sul. Então, a soja, ela é uma atividade de grande escala, que a gente tem, de grande valor econômico. Isso aí, né? Entra a questão de impostos e tudo, então ela tem o seu valor. Né? Então, mas em relação à região, lhe pergunto, vocês são consultados? Então, existe a aptidão do solo, a aptidão agrícola. Né? A nossa região ela não é uma aptidão para produção de grãos, né? Em relação à soja. Nós temos o que na região mais arroz, né? Porque é uma região de banhada, então tem. Mas em relação à soja, a gente percebe, a gente acompanha que tem vários produtores na região de Lomba Grande e alguns outros municípios que não tem essa aptidão. Né? Não tinha isso por produção, agora estão passando a produzir. Né? Na escola, a gente não tem grandes áreas para a gente poder fazer produção. A gente sim faz canteiros experimentais, acompanha todo o desenvolvimento da planta, desde a germinação até o processo de colheita final. Né? Mas a gente não tem essa questão de plantar mesmo, ter grandes áreas para plantio. Aqui a nossa situação geográfica, o senhor acha que é prejudicial? Por exemplo, precisa Santo Ângelo, região missioneira, são planícies que não têm fim. Sim. Nós temos aqui regiões acidentadas, morro e etc e tal. Isso prejudica? O senhor lhe pergunto como biólogo,
olhando desse jeito. Nós, vamos dizer, não pode enfiar um trator ou uma máquina de plantar soja inclinada numa montanha, num barranco. Então, isso é um problema, né? Quer dizer, nós temos poucas planícies aqui. Estou falando região Vale do Sino. Sim, aqui, a nossa. Não é Rio Grande do Sul. Sim, sim. Não, pode sim, mas isso é por quê? Porque quem é que está conduzindo tem que conduzir da maneira correta, independente se é planície ou tem inclinações. Sim, os quem chineses está aprenderam conduzindo, a plantar justamente, eles tinham aquela região, eles aprenderam a plantar. Nós, como temos abundância, a gente até sabe. Não precisa. Mas não precisa porque a gente tem. Agora sim, ó. Tem condições? Tem, mas o agricultor, a pessoa que está plantando, ela tem que fazer os tratos culturais corretos. Isso desde preparar a terra, até o plantio, até a colheita. Então, só que tem que ter o cuidado. Entra também a questão não só do plantio de solo, mas a questão dos herbicidas, né, e inseticidas que são usados. Né, o famoso agrotóxico que está na mídia hoje, né, que está matando muita abelha, e a questão de toda a intoxicação alimentar que se tem. Então, tudo tem que se ter o cuidado. Né? A gente criou para poder ter alimentos, mas o problema é o mau uso de que isso é feito. A maior parte é o mau uso. Temos que pensar sim em reutilizar outras ferramentas, controles biológicos, não tanto químicos, né? Mas o mau uso do que a gente tem hoje, que eu vejo que é o grande problema. Professor, o senhor mencionou, e agora é para encerrar mesmo. Essa é a terceira vez que eu estava encerrando. Jana, só mais um pouquinho. O arroz, o senhor mencionou os arrozeiros. Nós temos ao longo do curso do Rio dos Sinos, que começa lá perto de Santo Antônio e vem e vai até Canoas e tal. Nós temos muita plantação de arroz. Eu lhe pergunto, eles sugam água do rio. Tá, isso é um outro problema, é água de graça, sei lá, não sei, eu acho muito fácil. Eles sugam e concorrem, quando chega o mês de dezembro, janeiro, eles precisam muita água. O arroz precisa muita água e a população também, porque o consumo é grande. Às vezes o rio está meio metro, aqui se atravessa, aqui em São Leopoldo, com água pela cintura. Então, mas não é essa a questão. O ponto crucial eles usam herbicidas e etc. Com a chuva, eles estão próximos aos rios, às lavouras. Chove, o que vai para dentro da nossa água de produto químico? Especificamente sobre arroz, ao que o senhor saiba. Porque se usa herbicidas e inseticidas para controle das pragas ali, né? Dos insetos e as próprias pragas vegetais, né? Então, é aquela coisa, se bem utilizado na quantidade certa, isso existe estudos, né? O herbicida, o inseticida, ele é liberado, seguros, mas existem estudos de anos. Em tese, seria isso, né? Sim. Em tese é isso, o que a gente tem em registros são disso, né? Só que tem que ver, como eu falei, a prática, como é que ela está sendo feita. Porque aí chove demais, aquilo lava, a água vai subir, vai acabar escoando. Eu já fiz uma aplicação, vou ter que fazer a aplicação de novo. Então é a questão dos cuidados, principalmente dos cuidados. Não defendo o uso, né, de herbicida e de inseticida, mas é os cuidados que a gente tem que ter, das dosagens corretas, do período correto de se plantar. Porque a gente quer produzir. A gente pensa na questão econômica. Então se precisar, às vezes, aplicar um pouco mais para te ter uma produção no final, às vezes o produtor vai lá e aplica. Infelizmente, acaba acontecendo isso. Isso tem prevalecido. O senhor, como biólogo, o senhor é a favor da preservação do meio ambiente, sempre? Com certeza. A produção sempre sustentável. A gente precisa se alimentar, mas tem como se alimentar com sustentabilidade. Ok. Daqui de São Leopoldo, Escola Técnica Visconde São Leopoldo, falamos com o professor Renan Orlandini, nos deu uma aula sobre a água da chuva e um pouco mais, né? Um pouquinho mais para a gente cuidar do nosso meio ambiente. Então, abre aspas, amaldiçoado, pelas empresas que visam lucros, às vezes, sem considerar que lá na frente nós estamos deixando uma herança terrível para quem vem por aí. Um beijo para todos, até depois. Valeu. Retornamos, baixar o som, retornamos aqui do estúdio da TV, o Einal Tenhofen e eu. Vamos agora falar um pouquinho sobre os nossos moradores de rua, sobre esse trabalho que as crianças de Voti estão preparando, estão fazendo uma pesquisa. As perguntas são muito interessantes e a Ana vai ler daqui a pouquinho. Agora, eu queria contar para vocês, para quem não viu, semana passada em Sorocaba. Sorocaba é uma cidade média de São Paulo, pois lá, então, um jornal noticiou a morte de um morador de rua abraçado no seu cachorro, que também morreu. Os dois morreram de frio.
uma notícia muito interessante que causou assim um impacto, um forte impacto emocional em todos, né? Quem é que não gosta de um cachorrinho? Tem quem não goste, né? Tem gente que não suporta bicho, mas enfim, eu falo na esmagadora maioria dos humanos que têm afeição pelo gato, pelo cachorro e por outros animais também. Agora, essa notícia aí eu li, eu procurei me informar mais, eu queria foto, mas não tinha e tal, bababá. Por quê? Porque eu nunca tinha escutado uma notícia de um morador de rua ter morrido por causa do frio. Agora, morrer com frio e com cachorro, com a solidariedade do cachorro, junto, né? Aí é de cortar o coração da gente, né? Depois que eu passei uma noite dormindo em várias ruas de Novo Hamburgo, em vários locais, e depois de ter, na sequência, durante 20 noites, acompanhados pela minha namorada Andréia Henke, que ajudou muito nisso. Ela foi junto para se ver onde eles andavam, onde eles moram, onde é que eles estavam, os grupos e etc. e tal. Então eu fiz uma espécie de uma imersão dentro do tema morador de rua. E amanhã de manhã, e por causa disso, então fui convidado para uma escola Ivoti. Contei que na época fui também ajudado assim, pela Wayne, embora ela não tenha ido dormir junto, é evidente que não poderia por uma questão de segurança, mas ela estava sabendo daquela reportagem, sabendo dos aparatos que precisava, a roupa toda rasgada, eu estava um mendigo, eu estava um Zé Badé total. Então, a Wayne ajudou nessa e também para esconder, que eu não queria que também ninguém soubesse, a Wayne ajudou a esconder o tema. Wayne, o que as crianças aprontaram? Porque eles têm umas perguntas muito interessantes. Bem interessantes. Né? Eu vou ler umas perguntas que a gente... Até amanhã a gente vai conversar com essas crianças. Amanhã às 8 horas a gente vai estar lá. Já estou lembrando ele para não esquecer. As perguntas são: será que mendigo chora? Como eles vivem nas ruas? Como eles foram parar nas ruas? Eles têm família? Os mendigos foram crianças que não se comportaram? Eles estudaram ou são burros? Como eles fazem a cama deles? Como eles fazem para conseguir comida? Como eles tomam banho? Isso a gente sabe, a gente viu lá no Pop. Lá no Pop tem lugar para tomar banho quente, né? Sim. Como eles tomam água, normalmente que nem nós também. Como eles escovam os dentes. Como eles fazem a casa deles. Por que mendigo sempre usa roupa suja e rasgada? O que é tarado? Onde eles fazem xixi e cocô? Essas são as perguntas. Então, algumas perguntas eu vou responder, outras a Wayne vai responder, porque as crianças pequenas, a professora me contou que uma delas, na sua inocência, no alto da sua angelical inocência, ela disse: eu sempre atiro comida quando eu vejo um mendigo. Eu pego uma comida e atiro para perto deles. Então, esse atiro é todo inocente, né? Todo sem nenhuma maldade, né? Então, vamos ver amanhã como é que vai ser esse contato com as crianças. Claro, algumas professoras também vão estar juntas. E Ivoti não é bem o caso, porque Ivoti, ao que me consta, quando aparece algum morador de rua lá, eles trazem logo para Novo Hamburgo. Isso não é diferente de Campo Bom. Campo Bom, o sujeito dorme na rua, eles pimba, a própria polícia já traz para Novo Hamburgo. Tá, a polícia não vai me processar. Eu já escutei de pessoas dizendo que é isso que acontece lá. As cidades que são pequenas, elas querem se livrar dos moradores de rua, né? O livrar, realmente livrar, né? Varrer para baixo do tapete, né? E Novo Hamburgo tem uma estrutura muito grande. Nós temos aqui o Centro Pop. O que eles fazem no Centro Pop? Tem um café. Tem um café. O que mais? Banho. Lavar roupa, tem um lugar para estender roupa. Quente, né? Banho quente. Passa correndo embaixo, fria. É um banho, banho quente. Tem toalha de banho sabonete, limpinha. Gilete. Tem shampoo, tem pasta de dente, tem flúor também. Kit completo para higiene. E agora, pessoal, a gente vai assistir o vídeo que a gente gravou. Vamos com o Américo. Com o Américo, que vai responder nosso amigo. Duas perguntas dessas que as crianças fizeram. Eu levei meia hora para encontrar a pergunta. A Ivane, desculpe. A Wayne me salvou. A Wayne. Ivane é minha ex-marida. Vamos lá, então. Tu avisa quando der. Como é que é o teu nome todo, meu? Américo da Silva Rodrigues. Américo da Silva Rodrigues. Da Silva Rodrigues. Tchê, uma escola lá, uma escola municipal de Ivoti, tem os alunos de 6, 7 anos, estão fazendo uma pesquisa sobre morador de rua. Eles mandaram várias perguntas
eu quero te fazer só três perguntas. Vamos lá, vamos escolher aqui. As perguntas das crianças são muito interessantes. Uena, eu não estou achando aquela das lágrimas. É a primeira pergunta. Aqui. Uma das crianças perguntou aqui, será que mendigo chora? Claro, por certeza. Somos humanos igual. Claro, Temos sentimentos. somos humanos. E por quais motivos tu chora? Às vezes é solidão, saudade de família, né? Desalamento com o mundo, né? Também decepção, né? Sim. Somos excluídos também em termos de trabalho. E quando há assim, trabalho por sermos moradores de rua, não temos assim, como chegar até ele. Tem discriminação? Há bastante. Como é que, no seu caso, como é que o senhor foi parar na rua? Assim? Chegou um dia que foi parar na rua. Por quê? Eu saí de casa com 17 anos. E sim, foi decepção familiar mesmo. Meu pai batia muito. E mamãe não aceitava para não ver minha mãe sofrer ali na rua. E há quanto tempo tu estás? 30 anos. 30 anos. Tu é o mais antigo dos moradores de rua aqui? Não. Não, tem mais antigo. Eu não digo em relação à idade, eu digo em relação ao tempo que está na rua. Porque 30 anos Tá, eu não sou daqui, eu sou de Belo Horizonte, né? Mas essa caminhada minha já tem 30 anos, que eu saí com 17. E tu já foi para Belo Horizonte, visitar a família? Esse ano eu fui. Eu só voltei a ficar em situação de rua porque contemplado aqui. Tu tens filhos lá? Tenho 3. E tem um aqui em Pelotas. Uma criança pergunta, e é a última. Os mendigos foram crianças que não se comportaram? Não, capaz. Alguns teve uma educação esplêndida, outros teve uma educação boa. Porque a pobreza gera violência, né? Como vocês sabem. Então, através da pobreza que vem a violência. Mas não fomos mal educados. Eu conheço um mendigo aí que é advogado. Tu acha que no teu caso foi a estrutura familiar que te fez ir pra rua? Sim. Brigas, né? Pra não ver minha mãe sofrer, eu saí. Sim. Não ver mãe sofrer. Tia. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Tá cobrado Aí está. Nós vamos fazer em breve, nos próximos dias, agora o frio está vindo por aí. Houve uma mudança na administração, no Centro Pop. Roni, né? Era o Roni que era o responsável. O Roni agora está num trabalho noturno que não havia, era uma deficiência. Ele faz o contato na noite, ele vai ver onde estão os moradores de rua, onde eles estão dormindo, onde não estão e tal. Há um esforço muito grande da Prefeitura Municipal no sentido de, a partir do término da revitalização, sendo das obras de revitalização, que os moradores de rua não estejam lá importunando, essa é a palavra, importunando, como estavam muitos deles, não são todos, claro, estavam importunando lá os frequentadores. Então, vai haver esse cuidado para evitar que os moradores de rua possam exercer uma presença negativa. Até porque vai haver, então, um posto da guarda municipal ali no centro turístico permanente. Bueno, prepara daqui uns dias, no frio, vamos percorrer aí de noite, vamos ver de perto, vamos ouvir eles, as deficiências que eles têm, as necessidades que eles têm e a colaboração deles, porque é importante que colaborem também. Boa noite, obrigado, até semana que vem, um beijo para todos. Boa noite, até semana que vem, pessoal.